Atos, capítulo 11, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quero abrir um parênteses só para dizer para a igreja guardar bem que este era um tempo em que a igreja estava nascendo. As primeiras coisas, os primeiros atos da igreja estavam acontecendo, e o que nós vemos ali é a palavra perseguição. Quero que os irmãos guardem bem que aquele era um tempo de perseguição. Versículo 20: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. E os amados podem sentar-se. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados, na leitura que acabamos de fazer, foi citado um personagem. Ele é um exemplo de como cada cristão deve ser. E eu estou falando de quem? Do Saulo? Não estou falando do Barnabé. Quem conhece o Barnabé aí? Faz um sinal. Olha, você está vendo que não são muitas as mãos que se levantam? Já temos aí um exemplo da parte dele. Ele de fato não era dos que apareciam, mas era dos que faziam. Ou seja, quando Barnabé foi enviado para aquele lugar, Antioquia, num tempo de perseguição, e chegando lá, observou que Deus estava agindo na vida daquelas pessoas, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele se alegra. Ele se alegrou com o quê? Ele tinha viajado mais de 700 quilômetros para chegar até ali. A viagem naquele tempo não era nada fácil, porque não existiam os automóveis como o de hoje. E aquelas viagens eram feitas a cavalo, muitas vezes sentado numa mula ou a pé. Eu creio que numa distância dessa, chegou lá cansado, mas vendo o que Deus estava fazendo, se alegrava. E esse é um ponto, meus amados, que nós precisamos entender. Nós muitas vezes só nos alegramos com aquilo que acontece na nossa vida, dentro da nossa casa, que se referem aos nossos negócios. E tantas vezes, os nossos irmãos estão se alegrando, porque o poder de Deus está caindo sobre eles, porque nós vemos vidas sendo transformadas, como foi o exemplo de hoje aqui com os casais, e a gente não tem se alegrado com isso. Mas o Barnabé chega lá e se alegra. Não somente isso,
ele começa a trabalhar, ele começa a participar. Ele não estava ali simplesmente para ver o que estava acontecendo naquele lugar, mas ele chegou para botar a mão na massa, como a gente diz hoje. E ele então começa a exortar a todos para que se fortalecessem, para que tivessem a firmeza, porque apesar das más notícias que estavam circulando por aquelas regiões, haviam motivos para crer no poder de Deus. E como nós vemos aí na palavra, com firmeza de coração, ele exortava para que permanecessem no Senhor. Aleluia! Não é assim que um cristão deve ser? Não é este o desejo do Senhor para a nossa vida? Não é, acima de tudo, que a gente possa ser um instrumento de edificação nesse corpo de Cristo? Não é certo pensar que um corpo é composto de tantos membros e que um completa o outro? Não é o que acontece quando, por exemplo, você deseja ir até um determinado lugar e quem te leva são os pés, as pernas. E quando elas não estão fortalecidas, você terá dificuldade para cumprir os teus intentos. Mas a igreja do Senhor Jesus é assim, é um ajudando o outro, em amor, em graça, em misericórdia. Barnabé chega ali e vê o que Deus está fazendo. Imediatamente ele mergulha na obra. E no versículo 24 diz que ele era um homem de bem, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E por isso, muita gente se uniu ao Senhor. Amém, meus amados? Você tem ideia de quantas pessoas podem se unir ao Senhor, baseados no que você está falando, no que você está fazendo, no que você está sentindo? Será que podemos pensar agora em que tanta gente que está no dia a dia perto da gente, às vezes no trabalho, às vezes dentro da própria casa, às vezes aqui mesmo na igreja, estão como estavam aqueles irmãos, preocupados com o que estava acontecendo, quem sabe até sem saber o que fazer, quem sabe até pensando em parar, em desistir. Muitos estavam já cansados, muitos logo de saída, já temiam e queriam se afastar, quando uma pessoa como Barnabé é usado por Deus para edificar, para fazer com que a obra crescesse e para que além daqueles que estavam ali permanecessem, ainda muita gente mais se unisse ao Senhor. Amém, meus amados? Quem entende que essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, faz um sinal. Glórias a Deus. Eu quero te levar a entender que isto é bênção na tua vida e, sobretudo, é bênção na vida de tanta gente. E através do Barnabé, a gente vai lembrar que quando o Senhor chamou Abraão, disse a ele que ele seria muito abençoado de fato, que através dele seria formada uma grande nação, que ele teria muitos descendentes. Quando Deus anuncia esta bênção para o Abraão, ele diz no final: mas seja tu uma bênção. Amém, amados? Sabe o que significa isso para nós? Que a bênção que nós tantas vezes estamos precisando, sofrendo por não tê-la, buscando de muitas maneiras, deixa eu te dizer que ela pode estar nas mãos de um irmão que está bem perto de você. E o mais interessante é que este irmão que tem esta bênção para você, muitas vezes está também procurando a mesma bênção. A palavra do Senhor dessa noite vem para nos dizer a importância de ser um cristão verdadeiro. Quando a gente leu aqui que lá em Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, quem estava lá era o Barnabé. Ele mostra como nós devemos ser, e não exatamente como muitos estão hoje procurando ter. O apóstolo Paulo, quando inicia
o seu ministério, irmãos, quando ele se converte ao Senhor, do modo como tantos aqui já sabem como foi, a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo era muito pior do que qualquer um de nós aqui, quando ainda não havíamos nos convertido. A gente aqui pode pensar dos problemas que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Podemos lembrar dos vícios, podemos lembrar dos palavrões e do modo de reagir nos relacionamentos. Talvez muitos aqui possam lembrar de como eram nervosos e como agrediam as pessoas de alguma forma. Ninguém podia chegar perto dela e ela já estava ali querendo brigar. Bom, são exemplos de como nós podíamos ser antes de conhecer Jesus. Mas pior do que o apóstolo Paulo não era. Por quê? Eu não acredito que alguém aqui saia por aí matando pessoas que professam uma determinada fé. Mas o apóstolo Paulo fazia isso. Ele era um assassino de cristãos. Inclusive o Estevão, que foi citado aqui, ele estava lá e comandou o apedrejamento. Um dia ele se encontrou com o Senhor. É como aconteceu com cada um de nós. Um dia nós nos encontramos com o Senhor. E trazendo a nossa história, trazendo uma bagagem de erros, descaminhos, de despropósitos em nossa vida, a gente encontra com Jesus e começa a mudar. O apóstolo Paulo, quando começa a mudar, ele começa também a ter problemas. E eu quero te levar a isso aqui em Atos 9, você volta um pouquinho, e vê a partir do versículo 21 o que aconteceu com o apóstolo Paulo logo que ele se converteu. E você já então começa a pensar o que é a vida de um convertido, especialmente no começo de uma carreira cristã. Começa a entender que é por isso que muitos desistem, e muitos até nem aceitam iniciar. Versículo 21 fala que todos os que ouviam, e aqui eu já estou falando do apóstolo Paulo, estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Ninguém acreditava na conversão do apóstolo Paulo. Na verdade, eles tinham medo e achavam que ele estava ali disfarçando, mas que a verdadeira intenção dele era levar mais prisioneiros à morte. O versículo 22 diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Bem, então, a reação do inimigo já surge imediatamente no início do ministério do apóstolo Paulo. Estava difícil para ele, como é difícil para nós também. O apóstolo Paulo nós sabemos hoje que ele foi um grande homem de Deus, que o Senhor usou a vida desse homem para fundar muitas igrejas e para escrever não menos do que 13 cartas do Novo Testamento. Mas quando ele começou, a situação era essa. Eu quero ler com você que no versículo 25, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse o discípulo. Agora você vê a situação. Onde ele estava, os judeus imaginavam que ele estava ali para armar um golpe e levá-los à morte. Ele escapa da mão dos judeus e vai para onde estavam os discípulos, os cristãos convertidos já, aqueles que iniciaram a obra do Senhor. Mas quando ele chega lá, o que acontece? Os discípulos também não estavam crendo na conversão do apóstolo. Então você vê que muitos podem não crer na sua conversão. Muitos podem ainda estar levando em conta aquilo que você foi, e tem dificuldade para compreender o quanto Deus tem planos na tua vida. Mas a boa notícia é essa: o Senhor tem planos para você e ninguém pode impedir. Aleluia! Ainda que não seja fácil, você deve se permanecer na fé. E o apóstolo segue em frente. Mas o que nós vamos ver agora
é a reação dos discípulos. Observem, versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como que no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Irmãos, nós temos hoje muita gente para julgar, muita gente que aponta dedos, prontos para observar as tuas falhas e te desclassificar no caminho do Senhor. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aparece entre todos os outros, quem? O Barnabé. O Barnabé confiou nele. O Barnabé amparou, acolheu, abraçou, falou por ele, deu testemunho do que havia acontecido com ele. Ninguém sabia ali. Todos desconfiados, todos olhando para ele dizendo, pô, esse cara, não, esse não, nem vem. Mas o Barnabé diz, o Senhor falou com ele no caminho de Damasco. Ele mudou, ele não está mais daquele lado, ele não trabalha mais para o inimigo, agora ele está aqui em nome do Deus que nós servimos. O Barnabé estava com ele, mas os outros irmãos não. Lá estava o Pedro, lá estava o Tiago e todos os outros apóstolos. O Matias, que havia sido acabado de receber ali a nomeação de apóstolo. O que eles fazem? Eu vou te mostrar agora rapidamente. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, está falando do Paulo e o Barnabé junto com ele. E no versículo 29 diz, e falava ousadamente em nome de Jesus. Falava e disputava também contra os judeus, mas o que aconteceu ali? Aliás, contra os gregos, né? E eles procuravam o quê? Matá-lo. Começou a dar uma confusão, irmãos. Começou a trazer problemas. Agora tinha os judeus que não estavam olhando para ele com bons olhos, os próprios discípulos convertidos que também não viam o Paulo como uma boa pessoa. Agora aparece aqui também gregos que também queriam matá-lo. Versículo 30. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram para onde? Para Tarso. Sabe o que eles fizeram? Compraram uma passagem só de ida para o apóstolo Paulo e hasta la vista. Foi isso que fizeram. O que mostra, meus amados, principalmente para a gente que sabe que a história do apóstolo não parou por aí, mostra para mim e para você que tantas vezes nós temos cortado pessoas da nossa vida. Eles não fizeram exatamente como a gente queria, como a gente esperava, tantas vezes agiram de uma forma suspeita, e a gente começou a entender que não, eles não tinham nada a ver com a obra do Senhor. E eles eliminaram o apóstolo. Você quer saber quanto tempo o Saulo, que é o apóstolo Paulo, é só uma questão de tradução, ficou esquecido lá na cidade dele? Quer saber? Sabe, isso é como assim, alguém que veio de outro estado, vamos dar um exemplo aleatório aqui, que veio do Piauí, por exemplo, né? Um aleatório aqui, né? Mais precisamente da cidade de Parnaíba, né? Chega aqui, começa a fazer as coisas aqui no nosso meio. E aí a gente vê, mas está dando muito problema. Vamos comprar uma passagem para ele, vamos despachar lá para Parnaíba e fique por lá. Foi o que fizeram com o apóstolo Paulo. Mas adivinha quem vai entrar em ação? Nós lemos, é o Barnabé. O Barnabé, quando nessa leitura a gente viu que a igreja enviou-o para Antioquia, ele em Antioquia,
sendo uma ferramenta de edificação para a igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Sabe de quem ele lembra? Do Paulo. Espera lá, o Paulinho, eu sempre acreditei no Paulinho. Eu sinto que Deus tem algo na vida daquele irmão. Eu não achei certo ter isolado, ter cancelado, ter descartado aquele irmão daquela forma. Sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui da Antioquia e vou até Tarso, que eu quero ver como é que ele está. Esse é o espírito de Barnabé, o espírito que a igreja deve ter. O Senhor Jesus diz: nisto serão conhecidos os meus discípulos, pelo grande amor que há entre eles. Não é pela denominação que ele defende, não é pela roupa que ele veste, não é pelo seu jeito de falar, não é pelo modo como ele se comporta num culto, mas sobretudo, quando ele tem amor para com o seu irmão. Então Barnabé corre atrás daquele irmão perdido, daquele irmão esquecido. Quem? Ninguém menos do que o apóstolo. A gente já leu, é só para você entender melhor que eu vou ler de novo. Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Dá para pensar, irmãos, ele chega ali e começa a procurar, porque naquele tempo não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Você conhece um tal de Paulo, assim, foi fariseu, teve uns pepinos aí com ele e tal, chegou na casa do Paulo. Chega lá e diz: irmão, eu vim te buscar, vem comigo. Aí está o acolhimento, aí está o abraço que tanta gente precisa. Pense, irmãos, a bênção que foi isto na vida do apóstolo. Pensa o quanto você pode ser bênção na vida de um irmão que está esquecido também e que precisa de uma segunda chance. Então, ao invés de considerar apenas os atos da pessoa e o que ela cometeu de erros, seja lá com quem for, eu penso que a gente pode, deve, e é isso que o Senhor espera de nós: abraçar, chegar, ser usado por Ele, ser instrumento. E assim Ele trouxe o apóstolo Paulo e ele desenvolve todo o seu ministério a partir desse ato do Barnabé. Amém, queridos? Eu quero que você fique de pé agora. E diante de uma palavra como essa, o que você pode levar para a tua vida? O que o Senhor diz no teu coração? Como você tem visto o movimento daqueles que são os que você chama de irmãos no meio cristão? Você que necessita tanto de tantas coisas, muitas vezes está procurando num lugar e outro que, ao teu ver, pode ser a fonte. Você às vezes está olhando para uma empresa, está pensando em fazer um negócio, está pensando em comprar alguma coisa, está pensando em mudar algo na tua vida, e você fica sempre pensando se tem dinheiro para isso, se tem saúde para isso, se tem tempo, se tem condições para isso. Mas deixa eu te dizer que muitas vezes a solução, ela está num lugar mais simples, especialmente com alguém que você nem espera, que não aparece muito, que não promete nada. Um Barnabé pode chegar. Eu rapidamente aqui quero falar que trabalhei 35 anos nas Casas Bahia, fiz uma carreira bem sucedida lá. Mas quando o Senhor me mostrou esta palavra sobre Barnabé, eu lembrei do baixinho. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro bem dele, eu lembro do rosto dele. Eu lembro que eu nunca havia trabalhado,
e que os meus amigos, todos estavam arrumando emprego. E um começou a trabalhar na metalúrgica não sei o quê, e o outro na Ródia, e o outro na Otis, era uma empresa lá de Santo André. E eu ali sofrendo, porque eu dizia, por que todo mundo consegue trabalhar, tem emprego, está todo mundo aí já ganhando um salário e eu não consigo? E eu procurava, irmãos, comprava o jornal, ficava olhando ali os classificados, aí marcava ali no papelzinho, pedia o endereço, ia até lá, queria falar com o porteiro, mas era sempre assim, não há vagas. E quando eu chegava em algum lugar assim que tinha vaga, a fila também era tão grande, e eu não tinha qualificação nenhuma, e não sabia como aquilo ia acontecer. Mas eu fazendo o colégio técnico naquele tempo, de eletrônica, sentou do meu lado ali, aleatoriamente, quem? O baixinho. Aí o baixinho, né, ali no intervalo conversando, eu disse, estou procurando emprego, tal, você sabe de alguma coisa? Aí ele falou assim, olha, eu trabalho nas Casas Bahia, se você quiser eu te apresento lá. Eu falei, se eu quero, lógico que eu quero. Bem, e você já sabe que ele abriu esse caminho de trabalho para mim, e desse trabalho, tantas bênçãos, né? Como diz a cantora lá, a Isadora, eu nem posso contar, de tantas que são. Talvez ele nem se lembre mais de mim. Talvez o que ele fez possa parecer uma coisa de nada, mas olha quanto significou. E nós cristãos precisamos ter essa mentalidade. Precisamos deixar um pouquinho daquele negócio do eu preciso, eu quero, eu preciso ter, eu preciso receber, e passar a entender que quando nós somos bênção na vida de um irmão, nós somos nas mãos de Deus um instrumento não só de edificação, mas também de restauração. Dê a qualquer um uma segunda chance. Mostre-se, no amor de Jesus, alguém que pode fazer a diferença na vida de um irmão. Encoraje, busque fortalecer os relacionamentos. Irmãos, igreja é isso. Igreja não é prédio, igreja são pessoas, e pessoas se movimentam em relacionamentos em amor, em confiança. É no estender a mão que você mostra o crente que você verdadeiramente é. Você precisa conhecer todos os irmãos. Você precisa saber o nome daquele que você chama de irmão, porque é uma família, e família se conhece, família se completa. No amor de Jesus, através dessa palavra, eu quero dizer que você precisa investir na vida dos irmãos. Investir. Gaste seu tempo. Se entregue. Pense, amanhã mesmo, quando você acordar, a quem você pode socorrer? Quem precisa de uma palavra tua? Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa não resolverá o seu problema com dinheiro, não resolverá porque abriu-se a porta de não sei o quê, mas uma palavra tua, um gesto teu. Você não tem dinheiro também, você pode não ser o dono de uma empresa para dar um emprego, você pode não ter condições de entregar o que a pessoa precisa, mas você tem toda a condição de ser um Barnabé. Você pode ser um acolhedor, alguém que cuida. Então é quando você chega e diz assim, tem uma vaga lá onde eu trabalho, e quando parece que não é nada, pode ser algo grandioso que muda toda uma história. Quem seria o apóstolo Paulo? Ficou aproximadamente 10 anos esquecido em Tarso, e os grandões da obra de Deus, vamos lembrar do Pedro, do João, do Tiago,
por eles, ficava desse jeito mesmo. Isso é para a gente ver que quando acontece com a gente, não era muito diferente naquele tempo. Mas Deus sempre levanta um Barnabé. Amém? Quem está disposto a ser um Barnabé na vida de um irmão? Mas isso é sério, viu, irmãos? Isso é sério. Isso é para você levar dentro do teu coração. Isso tem que fazer você lembrar que investir na vida dos irmãos, ser um instrumento de edificação e de restauração, vai mudar a vida de alguém, mas sobretudo, vai mudar a tua. Amém? Levanta sua mão, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está a tua igreja, Deus querido, que recebendo a tua palavra, sabe hoje que o Senhor vem falar ao nosso coração sobre o modo de nós nos relacionarmos, sobre a maneira como tratamos os nossos irmãos, sobre o tempo que dedicamos, sobre o cuidado que temos, sobre o que podemos fazer para abençoar a vida de alguém que está tão perto de nós. Nós podemos ser um Barnabé na vida de tanta gente. Nós podemos ser um instrumento de edificação nesta congregação da qual fazemos parte, onde quer que nós estejamos. Como também podemos ser, como foi Barnabé na vida de Paulo, um instrumento de restauração, entregando um carinho, um afeto, um cuidado, fazendo com que ele pudesse ter uma segunda chance. Por esta história, Senhor, nós queremos ser fortalecidos, nós queremos ter o teu trabalhar, e que o nosso coração, Senhor, receba esta tua palavra e prospere, não somente pela nossa vida, mas também pela vida dos nossos irmãos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia, glórias a Deus.